Seja louvado estarmos juntos aqui. Está faltando alguém que acompanha a família, que é o Rafael. Mas ele tem 30 dias só, não dá para ele vir ainda na igreja, né? Mas agora a gente vai ter alguns dias à frente para a gente, obrigado, para a gente poder cuidar direitinho da parte inicial da sua vida, né? Tão pequenininho, mas a gente já está tendo a alegria lá de cuidar, né? De um pequena bênção que Deus nos deu, mas que está nos trazendo grande alegria. A gente foi gentilmente convidado para estar aqui nesse domingo. Um domingo traz para nós um caráter assim evangelístico, né? Uma ideia de que domingo é o momento que nós vemos a maioria das igrejas cristãs buscando a Deus, né? Existe até a famosa escola dominical, né? Onde nossos irmãos evangélicos, protestantes fazem também um estudo da Bíblia semelhante ao que fazemos na escola sabatina, no sábado de manhã. E domingo serve para nós buscarmos a Deus no início de uma semana que para nós é desconhecida. Nós estamos já numa série, pelo que eu entendo aqui, é a terceira série de uma linha de estudos que é sobre a profecia, histórias da profecia da Bíblia, e nós vamos estudar um pouco isso. Eu gostaria de saudar os irmãos também. Eu disse que viria pregar na Igreja Central de Guarulhos, e os nossos irmãos lá das nossas igrejas lá do distrito de Arujá mandaram um abraço para vocês. Vocês devem conhecer alguém de lá, já devem ter tido... Não conhece? Então você precisa conhecer. Você vai ficar mais feliz ainda que você já é, né? Isso. É tudo de lá? Acho que é uma Sheila, né? Sua família, Sheila. Então, Sheila é nossa diretora, junto com sua esposa, diretora de família lá. Bem ativa na igreja, graças a Deus. E nós temos as 7 igrejas, que não é as 7 igrejas do Apocalipse, mas são igrejas que a gente também tem um desafio grande aí de auxiliar, de poder ajudar no crescimento do Reino de Deus aqui nessa região, né? Nós estamos juntos aí nesse evangelismo de Guarulhos, nesse impacto, esperança que vamos tendo aí ao longo desse ano de 2013, né? Então, se você tiver a oportunidade aí de, em suas orações particulares, lembrar dos nossos irmãos lá de Arujá e do nosso trabalho, por favor, ore por nós também. Nós precisamos muito dessa intercessão. E estou feliz aqui também de conhecer os nossos amigos que estão conosco aqui, estudantes da Bíblia. Nosso irmão já mencionou aqui o nome desses nossos queridos, e eu fiquei impressionado aqui porque ele foi lembrando assim de cor o nome de cada um, né? Isso foi muito bom. Isso faz parte também desse interesse que nós temos pelo bem-estar, pela salvação e a vida espiritual dessas pessoas. Mas tem alguém aqui que eu quero fazer menção, que é o meu xará, o Rodrigo. Cadê? Deixa eu conhecer o Rodrigo. Já veio para frente aqui na igreja, não? Ele está com o bebê. Tá com o bebê. Deve estar lá atrás. Eles me escutam lá atrás do vidro? Amém, muito bem. E o Rodrigo deve estar por aí, né? O Rodrigo é o outro, desceu como bebê. Então tá bom. Tem 2 Rodrigos cuidando de bebê, o pastor e o Rodrigo aqui da igreja, né? Então que Deus o abençoe também. Bom, hoje nós vamos estudar um pouco da Bíblia na sequência dos temas que vamos ter aí. Semana que vem tem mais estudo da Bíblia. Eu vi no quadro que vocês prepararam aí. Semana que vem temos a presença aqui de alguns irmãos internacionais, né? Vem do Chile, né? Então, oremos pelos nossos irmãos aí, para que Deus os use também na pregação e a mensagem da Bíblia. Bom, combinar aqui com o irmão Sandro. O pastor Dario disse que tem uns códigos assim, né? Apontou para lá, passa e tal, então vamos seguir essa linha aí que vai dar tudo certo, né, irmão? Muito bem. Você deve ter uma Bíblia aí nas suas mãos. Hoje nós vamos ver um tema interessante: o supremo sacrifício. Esse tema vai nos trazer alguma coisa importantíssima para a construção da nossa vida espiritual e para o reforço dessa caminhada junto com Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, então, no texto de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no verso 1, Gênesis capítulo 22, verso 1, até o verso 14, vamos fazer a leitura desse texto importante da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Nós já conhecemos esse texto aí, a palavra de Deus. Nós vamos fazer essa leitura para nos ajudar na meditação dessa noite. Então está escrito assim: depois dessas coisas, pôs Abraão à prova
ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, uma espécie de objeto cortante. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu então Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um lugar sobre ele. Edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu pela terceira vez: agora eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O texto que nós lemos aqui, a gente já deve ter visto em alguns programas de ano bíblico que fazemos, a leitura da Bíblia. E Gênesis talvez seja o livro que a gente tenha conseguido alcançar mais êxito no ano bíblico. Tem muita gente que vai até ler o Deuteronômio, chega lá no Josué e depois para, né? Mas a gente precisa perseverar. Se a gente não teve muito sucesso aí no ano bíblico, está aí o projeto Reavivados pela Palavra, né? Qual nós lemos um capítulo por dia da Bíblia. Então, já é um bom caminho, já é um progresso. Esse texto conhecido aí, onde Deus prova Abraão, nós retiramos lições extraordinárias para a nossa vida. Na tela a gente vai vendo aqui algumas cenas do que talvez o artista tenha retratado daquele dia em especial. O chamado de Abraão, é interessante a gente ver ali a resposta, a reação de um servo de Deus a um chamado especial do Senhor. Dá para perceber que nos 14 versos que lemos aqui, Abraão responde 3 vezes uma frase, que é: eis-me aqui. Uma resposta humilde, uma resposta positiva, uma resposta de disposição àquilo que Deus conta com o ser humano. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes que Deus conseguiria fazer o trabalho do evangelismo, trazer ao mundo toda a mensagem do céu e a redenção que Ele oferece através dos anjos. E a gente pode imaginar como é que Ele faria isso de modo muito mais rápido do que eu e você, não é? Mas, ao contrário do que a gente vê, Deus prefere contar com a nossa experiência natural. Talvez o anjo não conseguiria dizer como é estar num momento difícil, um momento de uma crise, de uma tribulação, de uma provação, e depois superar isso. O anjo não consegue falar isso para ninguém, porque o anjo não caiu. Estamos falando aqui dos anjos que continuaram servindo a Deus. Mas eu e você conseguimos falar para alguém que procura saber o porquê da nossa razão de seguir a Deus e servir. E Abraão responde a Deus: eis-me aqui, porque estava disposto a fazer qualquer coisa que o Senhor lhe pedir.
É interessante a gente ver aqui Abraão reconhecendo a voz do Senhor. A gente percebe que Abraão era um homem de oração e de conhecimento da orientação de Deus, da palavra dele. Nenhum de nós, irmãos, sejamos nós experientes na igreja, com mais tempo de carreira cristã, com anos de igreja, sendo líderes ou não, ou talvez alguém que está estudando a Bíblia para tomar suas decisões com Deus, ou quem sabe aquele que é recém-batizado, neófito, alguém que está começando a caminhar, um bebezinho espiritual. Ninguém que não reconheça a voz do Senhor, que tenha sensibilidade de ouvir o que Deus está nos dizendo para fazer, dirá com sinceridade: eis-me aqui. A gente vê essa frase acontecendo no chamado de um outro profeta, que foi quem? Quem? Isaías. Isaías, no capítulo 6, reconhece também como Abraão, pelo relacionamento íntimo que tinha com Deus, a voz do Senhor dizendo o seu próprio nome, chamando pelo nome. Deus nos conhece, Deus nos acompanha, Ele sabe as nossas necessidades, os nossos desafios, as nossas tribulações. E quando Ele nos menciona o nome e nos chama, a gente precisa responder a Deus como esses homens fizeram, eis-me aqui. Talvez a gente até fale isso algumas vezes: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E falar daqui para fora é a coisa mais fácil que tem, é, mãe? É, mãe? Agora o negócio é que está aqui dentro. Eis-me aqui, daqui da boca para fora, só pode sair se o coração estiver realmente disposto a servir esse Deus. Aí a gente vai falar de verdade: Senhor, estou aqui, usa-me do jeito que o Senhor quer. Abraão fez isso. Quem sabe se Abraão ouvisse de Deus antes de chamá-lo, a proposta que ele iria fazer agora depois daquela convocação, quem sabe se fosse alguém que não tivesse um reconhecimento da voz suave de Deus, do contato ininterrupto que tinha com o Senhor, não teria dito: eis-me aqui. A experiência de Abraão, irmãos, ensina pra gente o valor do dom que vem de Deus, que nem nós temos, chamado fé. Não é à toa que ele é chamado pai da fé. E você quer saber uma coisa? Quando a gente estuda a Bíblia Sagrada aqui, a gente começa a ver ali um pouquinho mais próximo a história de Abraão, do capítulo 12, 10 capítulos atrás, ali no capítulo 22, a gente vê Deus chamando Abraão de uma terra estranha onde ele morava, Ur dos Caldeus, na Babilônia, para ir para uma terra onde não sabia onde era. A gente tem uma impressão de que Abraão foi chamado o pai da fé por causa do sacrifício que a gente leu aqui no do verso 1 ao verso 14. Mas na verdade não é. Abraão foi reconhecido como o pai da fé porque a primeira experiência dele com Deus foi também dizer: eis-me aqui, envia-me aonde o Senhor quiser. Será que você e eu teríamos também a mesma disposição de Abraão, que na ocasião foi chamado por Deus, no capítulo 12 aparece, ainda tinha um nome diferente? Pode parecer até besteira, Abrão para Abraão, uma letra fez diferença? Na língua original hebraica faz. E quando ele chama Abraão, então, ele não diz o destino que o homem vai ter. Interessante isso, né? Já pensou? Você chega lá na rodoviária do Tietê, né? Agora tem rodoviária aqui em Guarulhos, né? Eu morei aqui em Guarulhos, eu trabalhei 2 anos aqui no Colégio da Galvão, e um dos comentários que existia era que a Guarulhos tinha o maior aeroporto do Brasil, mas não tinha rodoviária. Agora tem, né? Muito bem. Não funciona ainda? Só tem ônibus, mas não tem passageiro? Não tem ônibus também. Então não precisa nem ir muito longe, não precisa ir na rodoviária do Tietê. Vamos na rodoviária de Guarulhos. Vamos chegar lá e bater no balcão ali do guichê e dizer: meu amigo, por favor, eu quero uma passagem. Tudo bem. Para onde o senhor quer ir? E aí a gente diz: qualquer lugar. Tá bom. Primeiro que não vai conseguir dar para você o preço, porque não tem destino, como é que vai calcular o valor do frete? Abraão ouviu mais ou menos isso, e ele fez mais ou menos isso do que a gente está comentando aqui, trazendo para a nossa parábola moderna aqui. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé. A gente precisa aprender com Abraão. Abraão foi para o lugar onde Deus tinha para ele reservado
bênção sem medida. Aliás, foi isso que ele ouviu do Senhor: você vai ser bênção para as pessoas. Eu vou fazer de ti uma bênção na vida das pessoas. A gente extrair as lições da Bíblia e conhecer tudo, de Gênesis a Apocalipse, é talvez algo fácil. Interessante a gente tirar essas lições e colocar na nossa vida pessoal. É aí que está o segredo de estudar a Bíblia. A gente precisa aprender com Abraão: ir onde Deus mandar. Não é assim que diz um dos lemas dos desbravadores? Não é isso? Quem que é desbravador aqui? Deixa eu ver. Muito bem. Ir aonde Deus mandar, não é isso, irmão? Sim, Senhor. Abraão não somente foi onde Deus mandou, foi próspero ali. Abraão tinha riquezas, ele era chefe de uma fazenda grande, tinha funcionários que eram tratados como verdadeiros filhos. Mas a gente conhece a história de Abraão, ele não tinha filhos. Teve aquele episódio ali à parte, né? Aquela novelinha ali, aquele caso de família, um negócio meio mal resolvido ali com Agar, e Isaac nasce, mas não era nada daquilo que Deus esperava. E agora sim, era o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa, Isaac era o filho da promessa. Aliás, Isaac recebeu esse nome, você se lembra por quê? Porque Sara, ao ouvir que Deus faria nela um milagre de ser mãe, com avançada idade que já tinha, o que ela fez ao ouvir? Deu risada. Deu risada. O quê? Eu, mãe? Eu quero dizer uma coisa aqui, para honra e glória de Deus, não é para vangloriar ninguém, é para trazer confete. Hoje a gente veio junto, eu fiz questão que a minha esposa viesse comigo, mas não contei para ela o porquê. Até porque a gente tem ido às igrejas aí um pouco sozinha, eu faço questão da presença dela, e ela veio comigo. Minha cunhada, que está nos ajudando lá em casa, ficou com o bebezinho. E eu tenho o privilégio de dizer, para honra e glória de Deus, que eu também vivo com uma pessoa que é um milagre na minha vida. Minha esposa, no mês de junho, vai completar 41 anos de idade. Teve um bebê com 40 anos de idade. Gravidez de risco, problema de saúde acompanhado por neurologista, tomando levodopa, um remédio que talvez poderia ter alguma consequência com a formação do feto. Graças a Deus, nada de problemático aconteceu. O mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus que eu e você podemos servir também. Um dia a gente vai trazer um Rafaelzinho aqui para conhecer a Igreja Central de Guarulhos. Aí vocês vão poder ver o milagre. A gente precisa confiar em Deus como Abraão confiava. A gente precisa reconhecer a Deus e dizer como ele disse: eis-me aqui. A história conta que Abraão chegou naquele episódio onde o seu filho foi entregue para ser sacrificado. Os detalhes dessa história a Bíblia não conta tanto, mas se você quiser acompanhar no livro extraordinário, leia o livro Patriarcas e Profetas. Alguns capítulos contam exatamente a história de Abraão e esse sacrifício aqui. Agora, aquela cena anterior do pai matando o filho, talvez fosse algo que Abraão chegasse até a questionar: aonde é que Deus quer chegar com isso? Pois eu, sendo velho, ele pede para que eu saia daquela cidade onde morava, tinha condições ali de viver, uma vida estabilizada, vou para um lugar onde ando bastante, vejo cenas assim surpreendentes, a destruição de Sodoma e Gomorra, um homem de oração que intercede pelo povo. A gente vê isso na história de Abraão. E ao chegar no lugar onde eles estavam agora acampados ali, houve a promessa do filho. 9 meses se passam, o filho nasce, e agora, no capítulo 22, Deus diz para que esse filho ia ser o sacrifício que ele ia oferecer no lugar do holocausto, do cordeirinho. Parece ser um absurdo, não é? É ou não é verdade? Por que Abraão fez o que Deus mandou? Porque ele sabia reconhecer a voz do Salvador. Como é que a gente consegue ter sensibilidade para saber se aquela orientação de Deus, apesar de ser alguma coisa absurda, extraordinária,
é a vontade do Senhor. Como é que a gente reconhece que aquilo ali não é uma outra voz? Uma voz maligna, uma voz que traz confusão, uma voz que não é verdadeira, uma voz que não é do céu. Como? Através do conhecimento da palavra de Deus e nada mais. Se a gente hoje fosse calcular quantas coisas que aparentemente são estranhas que o Senhor nos pede para praticar em nossa vida, talvez a gente teria muitas questões para poder debater. Nosso povo adventista faz um trabalho do Evangelho apresentado ao mundo. A gente tem aprendido que o Evangelho não é colocado somente aqui na igreja, não é só templo, não é só edifício, mas igreja somos nós, saindo lá fora para poder mostrar quem é Jesus, assim como Ele faria se estivesse no nosso lugar, se misturando com as pessoas e também suprindo a sua necessidade, ganhando a confiança delas e dizendo a elas como se o Mestre dissesse: segue o caminho que lhe foi apresentado. Talvez hoje algumas pessoas ainda não tomaram a decisão de aceitar o Senhor Jesus em espírito e em verdade, fazendo parte do povo remanescente, aceitando se filiar à igreja, e não somente isso, mas deixando o Senhor transformar o seu coração, convertendo de verdade de alguém que não conhecia Deus para alguém que agora vive com Ele. Talvez por causa de alguns itens que a igreja adventista tem apresentado, que a palavra de Deus nos orienta. O sábado tem sido um ponto controverso nesse sentido. Muita gente tem deixado de conhecer o Senhor Jesus, porque em algum momento ao estudar a Bíblia Sagrada, aqui a gente tem muitos estudantes da Bíblia que estão tomando suas decisões aí, para a grande decisão que está breve para acontecer, decisão do batismo. Muita gente, ao estudar o princípio bíblico da guarda do sábado, se afasta do Senhor. Muita gente, ao saber daquilo que Deus recomendou para se comer, se alimentar, ou deixar de se alimentar, se espanta, se escandaliza e se afasta do Senhor. E aí a gente vê muita igreja pregando um evangelho desvirtuado, maquiado e não verdadeiro. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus e baseado na palavra de Deus, que a igreja adventista não faz isso. É o que está aqui? É o que é para fazer? Então a gente tem que falar, causando dores ou não, a algumas pessoas. A gente precisa ser corajoso e apresentar o evangelho de maneira verdadeira e sincera. Abraão foi sincero com Deus, reconheceu o chamado do Senhor. Se a gente é sincero com Deus, ainda que Ele nos peça: filho, eu sei que você tem um trabalho, eu sei que você é feirante, eu sei que você trabalha no comércio, eu sei que você tem viagens, tem trabalho fora, que você precisa realizar algumas coisas no final de semana, e que o sábado às vezes pode comprometer o seu trabalho, mas confie em mim. Foi eu que criei esse dia especial. É por isso que eu quero ter intimidade com você. E não basta termos intimidade com Deus só no sábado. Não basta virmos à igreja só no sábado. Talvez você, ao entrar na igreja aqui, deve ter feito uma pergunta para si mesmo: onde estavam as pessoas que estavam ontem de manhã aqui congregando? Por que temos adventistas no sétimo dia e não do sétimo dia? Será que é porque precisa marcar o cartão e bater lá a presença só no dia de sábado? Aliás, guardar o sábado, observar o sábado, santificar o sábado só tem sentido se eu tiver um relacionamento íntimo com Deus ao longo da semana inteira. Vai ser um dia de comemoração para a minha vida, a celebração da criação. E o sábado, num contexto teológico, também tem a ver com a nossa redenção. É assunto para um outro estudo, em outro dia, em outra mensagem. Então, quando Deus nos convoca, nos chama, nos convida, a gente precisa, sem titubear, responder como Abraão fez: eis-me aqui. O que o Senhor precisa? Onde posso ser útil? O que é para eu fazer? Algumas vezes não é para realizar nada de extraordinário, mas é simplesmente para ser fiel a Deus, porque Ele tem sido fiel a nós. É só a gente olhar pelo retrovisor da história da nossa vida e ver como é que Deus nos manteve, nos cuidou até aqui. Se não fosse verdade, você não estava aqui sentado, vivo, respirando.
Ele merece nossa confiança. Não é como nós, muitas vezes falhamos com as pessoas, perdendo a nossa credibilidade. Gosto muito de pregar numa igreja que temos, onde existe uma irmã que teve um problema de saúde gravíssimo, um câncer avançado, fez todos os seus tratamentos aí, quimioterapia, radioterapia, a gente orientou também o fitoterapia, orientação de saúde, os remédios naturais que Deus nos orienta, e é a pessoa que faz a igreja vibrar quando diz, de onde ela estiver sentada, Deus é fiel, ela diz em alto e bom som, sem se preocupar com quem está vendo e sem nenhum constrangimento. Deus é fiel, ela diz. A gente precisa lembrar mais disso. A gente precisa dizer mais isso para nós mesmos. A gente precisa confiar que Ele é fiel e por isso a gente precisa corresponder a essa fidelidade que o Senhor nos tem. Abraão fez o que Deus indicou. A gente sabe da história. Abraão não precisou matar Isaac. E ao contrário da gente entender que Isaac representava Jesus, em algum momento você já deve ter ouvido isso, que Abraão representava quem? Deus, Deus Pai. E Isaac representava Jesus, mas não é. Porque Isaac morreu naquele dia? Morreu ou não morreu? Isaac morreu em alguma outra ocasião, a Bíblia fala aí o tempo que ele... Mas Isaac representa então, não Jesus, porque Jesus morreu. Então quem representa Isaac? A mim e a você. Porque no lugar de Isaac, o cordeiro que estava amarrado no arbusto lá morreu. Aquele representava Jesus. Isaac representa a nossa raça humana. Ele é pecador também. Quem sabe aquele momento ali crucial, Abraão não conseguia entender por que estava fazendo aquilo. Mas ele estava fazendo porque quem pediu para ele era mais importante do que as suas próprias questões respondidas. Agora, então, o que a gente tira? O que a gente tira de orientação para a nossa vida nesse sacrifício supremo que a gente viu ser feito? E no ponto crucial, naquele segundo último, o anjo do Senhor aparece, o que a gente sabe na Bíblia, estudando a fundo ali, que na verdade era o próprio Senhor Jesus aparecendo, dizendo: pode ficar tranquilo, o Isaac não vai precisar morrer não, eu vou morrer um dia nesse lugar. E numa das aulas que tivemos sobre o Antigo Testamento, fazendo conexão com a Cristologia, que é também uma das matérias da teologia, aquele lugar onde Abraão e Isaac estavam, lá embaixo, os funcionários, os servos de Abraão esperando para que o sacrifício fosse realizado, ali em cima somente a lenha, o altar de pedra, Abraão orando, o cordeiro aparecendo de maneira sobrenatural ali depois, tinha um nome. Ali atrás de Abraão a gente vê ali aquele monte. E no começo do texto a gente vê como se chamava aquelas terras. Como era o nome do monte hoje? Abraão ofereceu a Isaac. Moriá. Moriá, região de Moriá. Interessante a gente ver o professor de teologia dizendo que alguns anos à frente, depois que a comunidade foi crescendo ao redor daquele lugar ali, algumas cidades apareceram naquela região ali de Israel. Ainda não tinha aquele nome, mas que a gente conhece por Canaã, pela Terra Santa. Alguns anos mais tarde, uma cidade nasceu em volta daquele monte. E aquele monte, então, não continuou tendo o mesmo nome como alguns anos atrás. Isso acontece nas nossas cidades hoje também. Um bairro tinha um nome no passado, em 1800 e pouco, muda de nome, às vezes passa uma estrada, nasce uma indústria, aí muda de nome e de repente passa a ser conhecido com outra nomenclatura. Aquela cidade que nasceu ali, era uma cidade que depois ficou conhecida como a cidade da paz, que existe até hoje, Jerusalém. E o monte, que era conhecido na época de Abraão como Monte Moriá, ficou conhecido como um termo daquela época, o Monte da Caveira, o Monte Gólgota, ou o Monte do Calvário. Não é interessante você pensar que aquele lugar, alguns anos à frente, muitos e muitas gerações à frente, seria o mesmo monte onde quem iria morrer? Quem, irmãos? Jesus, o cordeiro que realmente ia prover o sacrifício que foi prometido naquele episódio de Abraão.
Agora, vamos ver aqui o que, ou seja, algumas perguntas que a gente pode fazer, de acordo com a experiência que Abraão teve, para que a Bíblia nos responda então. A primeira delas, nós já conseguimos responder: a quem representa o animal sacrificado em lugar de Isaac? A gente vê lá, pode passar. João 1, verso 29, lá no Novo Testamento. O próprio batizador, João, primo, né? Próximo ali de Jesus, responde essa pergunta quando aponta para Jesus, dizendo aos seus discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que morria então ali no lugar de Isaac representava a quem? A Jesus. Outra coisa que a gente poderia ver na Bíblia: por que foi necessário então que Jesus morresse? Por que esse sacrifício todo? Por que esse extremo cuidado em apresentar uma experiência tão dramática, tão radical, e que até hoje a gente estuda na Bíblia e procura entender essas razões? Romanos 3,23 nos ajuda a entender uma pequena parte do verso: pois todos nós pecamos e todos nós somos destituídos, carentes da graça de Deus. 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. A gente vai ver outra coisa ali na sequência. Porque Deus então fez esse sacrifício extraordinário por nós. Qual a razão disso tudo? Numa só palavra: amor. Você conhece esse texto aí? Disse o Lutero que se a gente perdesse a Bíblia, né? Em algum dia, se a gente guardasse só esse texto na nossa mente, já estaria, bastava para a gente poder conhecer a Deus como nosso Senhor e Salvador. Ele amou o mundo de tal, de extrema, de tamanha maneira, que entregou, que deu, que ofertou, que presenteou o seu único filho, como fizeram Abraão, com o propósito de quê? Que nos trouxesse salvação, para que todo aquele que nele, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, cresce e deixasse se transformar para aquela nova vida agora com Cristo, herdasse a vida eterna. Outras questões que nós poderíamos fazer: o que nós devemos fazer então para nos beneficiar da morte sacrificial de Cristo? 2 versos nos ajudariam nessas respostas. João 1,12: mas a todos quantos o receberam Jesus como Salvador, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós podemos dizer: sou filho de Deus. Já viu aquela frase de para-choque de caminhão? Eu gosto muito de ver frases. Eu coleciono frases. Se você quiser dar um presente para mim, não quiser gastar um tostão dentro de uma frase famosa aí, alguma coisa que faz sentido na vida, e me dê presente no papelzinho, eu vou ficar muito feliz. Eu gosto de colecionar frases. Ajuda a gente também a ter algumas compreensões interessantes da vida. E a Bíblia é uma coleção de frases. Provérbios é uma coleção de máximas, né? Inspiradas por Deus, pelo sábio Salomão. E uma das frases de para-choque da Damião, que tem muita cultura ali, popular, é: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Sou filho do dono. Eu tinha um amigo que estudava no colégio, junto com a gente lá, ele não fazia teologia, mas fazia educação artística, que no nosso colégio no NASP não é a pintura em si, né? Mas é a música, né? Ele fazia educação artística. E ele, muito brincalhão, muito espirituoso, ele gostava de brincar o seguinte: olha, pode comer o que você quiser aqui no restaurante, pode desfrutar o que você quiser, porque aqui é tudo nosso. Esse colégio aqui é do meu pai. Esse colégio aqui é do meu pai. Ele estava falando de quem? Do Pai do céu. O colégio é de Deus. A igreja é de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos filhos dele. O Atos 16:31 também nos faz entender alguma coisa interessante, que amplia o benefício que traz a morte de Cristo para a nossa vida. Essa frase foi ouvida pelo carcereiro. Você lembra daquele episódio de Paulo preso, cantando hinos? E ao ele então ouvir a pergunta do carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? Essa é a resposta que nós devemos dar às pessoas que nos perguntam isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas como? É algo por osmose? É alguma coisa por transferência? Sim? É uma coisa por hereditariedade?
Eu sou salvo e por causa disso meu filhinho que nasceu há um mês vai ser salvo? Por causa disso a minha descendência vai ser salvo? Por causa disso os meus irmãos, minhas irmãs, a minha parentela vai ser salvo? Não. Porque a salvação ela é individual. É a sua e a minha decisão que vai dizer o que a gente quer para a nossa eternidade. Mas você concorda comigo que se a gente é salvo, se a gente aceita Jesus, se a gente crê realmente nele e coloca em prática isso em nossa vida, em todos os aspectos do nosso estilo de vida, isso vai ser transmitido às pessoas que vivem ao nosso redor, em primeiro lugar. Isso vai ser testemunhado, visualizado pelas pessoas, e vai ser uma coisa natural mostrar Jesus na nossa vida. Eu gosto de testemunhar por aí quanto a uma pessoa que conheci, que mora aqui em Guarulhos, aliás, que é uma irmã em Cristo muito querida que tem, a Lália conhece também, a Lourdes, que trabalhou lá no colégio da Delvão. Tem problema de surdez. E tem um ministério extraordinário na Igreja Adventista que faz um trabalho interessante com surdos. Aliás, um dia eu fui visitar a Lourdes, e aí eu sabia que o esposo dela também tem a deficiência auditiva, e aí eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder chamar? Se eu bater palma, não vai escutar. Se eu apertar a campainha, não adianta nada. E quando eu apertei na campainha, acendeu a luz da sala, eles estavam lá reunidos. E tinha mais 2 surdos lá com eles. Tinha 4 lá. E aí saíram lá fora e falava. E aí a gente via como é que aquela mulher e o seu esposo, aliás eu tinha ido visitar aquele casal, porque o esposo tinha tido problema no coração, fez uma cirurgia e graças a Deus ele tinha já se restabelecido. A Lourdes, sem dizer uma só palavra, ela conseguia balbuciar alguma coisa e sair alguns sons que você que conhece o surdo sabe como que acontece. Mas aquela mulher testemunhava Jesus de maneira tão extraordinária, esperta, muita coisa assim que a gente muitas vezes tinha que pensar 3, 4 vezes, ela já estava fazendo. Testemunhava Jesus sem dizer uma só palavra, apresentando Jesus de maneira eficaz, na prática. Porque é muito fácil a gente falar que a gente crê em Jesus, que a gente o recebeu como Senhor e Salvador, mas, como eu disse no início, daqui para fora é muito fácil, a gente pode ser ator, atriz, a gente pode representar muito bem. Mas o que Deus espera e o que a gente precisa reverificar na nossa vida é se a gente está colocando isso de maneira prática. Se o que a gente fala confere com o que a gente faz, aí sim há poder, há autoridade. É disso que Deus está precisando na sua igreja nesse tempo do fim. Gente ousada, gente corajosa, gente que apresenta Jesus em todos os aspectos da vida, que não tem timidez. Ontem eu fiz uma meditação numa comissão na nossa igreja e eu li lá Atos 4:31, que diz que o lugar onde os discípulos estavam, depois de terem orado, moveu-se, tremeu, chacoalhou. Lugar onde o cristão de verdade, o discípulo de verdade, ora, busca a Deus, não se mantém estático, estacionado, parado. Não. Cristão é gente em movimento, cristão é gente que mexe, que pula. Você está tendo dificuldade aí para colocar, porque eu não consigo parar mesmo, não tem jeito. Porque não há outra sensação. A gente se preocupa, quem é que não está salvo, quem é que não está, quem ainda não aceitou Jesus, não, vamos lá, dá um abraço. Ontem na igreja de Garatá, estava pregando, um irmão lá, um comerciante, foi pela 2ª vez na igreja, iniciante, interessado na palavra de Deus, e a gente fez um momento lá de confraternização e dos abraços, para a gente ter relacionamento pessoal. E o comerciante, coitado, ficou em pé, ninguém foi abraçar o homem. Falei, gente, olha o comerciante aí, dá um abraço para o homem apertado, aperta as costelinhas dele, para ele sentir que a gente ama de verdade. Aí foi muita gente lá e quase percou demais lá. O comerciante ficou feliz da vida. E depois no final a gente deu um outro abraço lá para poder somar a confraternização. Algo que faz diferença, porque a gente está sentindo, porque a gente está buscando. Não estou dizendo aqui, nem quero transmitir uma ideia de super cristão, super crente, não vou tirar a camisa aqui e aparecer SC, super cristão, nada disso. Mas se a gente busca Deus, se a gente ora, se a gente está realmente tendo uma experiência íntima com Deus, isso vai ser uma coisa natural, espontânea. Não vai precisar chegar diretor do Ministério Pessoal aqui e falar, gente, olha só, sábado agora vai ter ação missionária, quem vem? 2, 3 pessoas.
Ontem foi o dia E. Vocês fizeram o dia E aqui? Ana? Alguém sabe o que é dia E aqui? Não? Dia E? Fala, irmã. Dia E. E de quê? Esperança. Esperança é Jesus. Né? Se você quiser dar outro nome para o nome de Jesus, que significa Deus salva, chama ele de esperança. Tu és minha esperança. Você está acertando também, não tem problema. Dia E, de fazer uma atividade missionária, um impacto assim, ir na casa das pessoas, entregar o livrinho, pegar o nome, eu estou orando por você, mês que vem vai ter um DVD e tal, está chegando um DVD novo aí, A Última Esperança, né? O pastor Luiz Gonçalves rodou aí o mundo aí, fez uma matéria interessante, um documentário. Aí, material que a igreja tem para ajudar a gente a testemunhar, para a gente descruzar os braços, para a gente apresentar Jesus de braço aberto. Foi ele que morreu de braço aberto na cruz. Não é? O outro é de para-choque de caminhão, anote aí. Discurso dos braços, o maior homem do mundo morreu de braço aberto. Aí, ó, só para guardar no coração. Outra pergunta que a Bíblia pode ajudar a gente a responder: como então sou perdoado e purificado por uma atitude apenas de uma sexta-feira trágica lá no Monte Calvário, que foi o Monte Moriá no passado? Atos 3:19 e 1 João 1:9. Vamos ver lá esses dois versos, vamos ler juntos? Pode dar uma esquentada aí que Maio está chegando, né? Vamos lá. Arrependei-vos, vamos junto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Isso. A segunda pode ser melhor que a primeira. Vamos lá, põe para fora aí que você consegue falar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está falando de quem? Está falando do nosso Senhor Jesus. Ele é fiel e justo. Ele que é o advogado que temos a contar no santuário celestial. E nos arrependemos e nos convertemos para que tenhamos uma vida renovada, um chamado especial como Cristo nos propõe hoje. Aliás, a gente tem ouvido muito, né? Não sei se aqui na Central de Guarulhos vocês têm ouvido alguns sermões de reavivamento e reforma. Sim ou não? Reavivamento e reforma. E tem muita gente que fala aí que reavivamento e reforma é uma proposta nova, que a igreja criou agora há pouco tempo e está tudo. Reavivamento é uma proposta de Cristo já de anos. Reavivamento significa morrer para o pecado e nascer de novo. Daqui a pouquinho teremos ali 8 horas passadas um pouco. Daqui a pouquinho a gente vai para casa, exceto aqueles que trabalham à noite aí. Tem muita gente que vem à igreja, que é uma lição para nós, né? O irmão Agenor, que faz parte do grupo de diaconato com a igreja nossa do centro, que ele vem para a igreja no domingo, sai da igreja e vai trabalhar, ele é segurança. Ele entra às 10 e sai no outro dia às 6. Não dá tempo de sair da igreja e ir. Quem sabe que a gente está preocupado em ver os resultados dos gols do Fantástico, e talvez por isso que a gente tem que olhar para aqueles que não estão aqui do nosso lado, né? Mas, coisas à parte, o Agenor faz isso. Na nossa igreja, a gente tem o costume também de dizer lá em outras igrejas que é o seguinte: nós temos a oportunidade de treinar um reavivamento cada dia da nossa vida, sabe como? Entendendo que todo dia Deus nos dá uma oportunidade para morrer. Morremos para o dia que nós acabamos de viver. Alguns vão dormir 10 horas, são prudentes, são equilibrados, são temperantes. Deus te abençoe por isso. Alguns vão dormir muito tarde, não faz bem, no outro dia você vai acordar mal, não vai conseguir nem receber, nem dar um bom dia. Mas cada dia que a gente fecha os olhos, coloca no travesseiro, e é bom que façamos isso com a nossa consciência tranquila, em paz. Pois muitos salmos ali no início do livro diz: em paz me deito e logo durmo, pois o Senhor cuida de mim. Não tem preocupação nenhuma, porque realizou grandes ações pelo poder de Deus. Quando a gente dorme, nós estamos treinando para a morte. Já parou para pensar nisso? Nunca mais o ano de 21 de abril de 2013 vai voltar. Nunca mais. Se você tinha que fazer alguma coisa no dia 21 de abril de 2013, a partir do dia, acabou. Nunca mais. Nunca mais vai voltar esse dia. Nunca mais. Por isso que a decisão com Deus não é lá para dezembro, não é para o meio do ano.
Por isso que aquela história dizia assim: não, mas Deus não me chamou ainda, eu estou esperando a hora de Deus. Isso aí é conversa. Isso aí não é a voz do Espírito Santo falando ao coração das pessoas, quando nós dizemos assim: não chegou o meu momento, quando Cristo me chamar. Esses dias um outro xará meu, o Rodrigo já chegou aqui, legal? Não, eu conheci o Rodrigo, gosto de conhecer xará. Não está aí? No final eu quero pelo menos apertar a mão do Rodrigo aí, para levar uma conversa com ele. O outro xará, o Rodrigo, disse isso para mim no passado. Irmãos, Deus nos dá a oportunidade de morrer para aquele dia, para amanhã cedo, quando a gente abre os olhos, fazer o quê? O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, o que a gente faz? O que a gente faz, irmãos? O que a gente faz? Abre os olhos, já está esperto. Depois tem que fechar de novo para falar com quem? Salvador, dizer: Senhor, muito obrigado. Mais uma chance, mais uma oportunidade, Senhor. Às vezes a gente deixa de fazer isso, a gente acha que é natural. Não, Deus tinha obrigação de me fazer viver de manhã. É assim, vai, vive de novo. Não é. Quantos não acordaram hoje de manhã? Quantos não tiveram vida no dia 21 de abril de 2013? Porque já dormiram. Amanhã cedo é um dia especial. Se eu e você tivermos a oportunidade de acordar de novo, nós temos que nascer de novo, temos que nos reavivar de novo. Reavivar significa o quê? Nascer de novo. Outra pergunta que a gente consegue fazer para que a Bíblia nos responda: como é chamada essa maravilhosa experiência de conversão? Então, nós estamos falando sobre isso. Olha lá, a entrevista que o Senhor Jesus fez com o grande conhecedor da Bíblia, talvez de maneira teórica, o que pode acontecer com qualquer um de nós, chamado Nicodemos. Você conhece? Foi de noite, procurou Jesus, perguntou: mestre, olha que coisa bonita, quanto milagre, privilégio. Desculpa, eu vim aqui de noite, é para que ninguém me veja mesmo, porque senão fica chato. Senhor, essas coisas é do céu mesmo, né? Que coisa maravilhosa. Conversa fiada. Jesus precisava dizer coisa importante para ele. Ô Nicodemos, você tem que fazer o quê? Nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Isso é que é importante. Irmão, sabe o que me deixa um pouco preocupado? Eu sou pastor não faz muito tempo, estou no 8º ano do meu ministério, mas eu sou adventista há um certo tempo. Me preocupa um pouco que essa frase aqui que Jesus falou para Nicodemos faça sentido na vida de um crente, de um cristão, de um adventista, somente para fazer sentido na vida daquele que ainda não tomou a atitude da decisão do batismo. Só usar João capítulo 3 para falar de batismo, ou para falar para a gente que ainda não se batizou. Engano, doce engano. Nicodemos era batizado, mas ele ainda não tinha reconhecido a Jesus como seu Salvador pessoal, ele ainda não conhecia a proposta da salvação. Ele estava falando com a própria salvação, ele estava falando com o próprio Cordeiro ali. Importa-nos nascer de novo quando? Um dia, o dia que alguém entrar aqui no tanque, o dia que os estudantes bíblicos tomarem a decisão: por favor, com quem que eu falo? Cadê o pastor Dario? Eu vou me batizar. Não! Essa experiência de entrar nesse lugar aqui, com água, com Espírito, em verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisa ser renovada na nossa vida todo santo dia. Agora, eu nunca vi ninguém nascer de novo. E nascer de novo, pode colocar com uma outra palavrinha. Algo que Jesus fez com Lázaro, seu amigo. O que Jesus fez com Lázaro? Ressuscitou. Então, nascer de novo é o sinônimo de ressuscitar. E se a gente vai lá em Romanos, a gente vê que nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Morremos a cada dia. Morremos para os nossos maus hábitos, morremos para os nossos vícios, morremos para a nossa cultura de enxergar as coisas de modo atravessado, morremos para nossas insatisfações, morremos para os nossos trejeitos esquisitos que não nos levam para o céu. E permitimos Deus nos fazer nascer de novo, da água e do Espírito. Por que da água? Eu tenho que batizar todo dia então? Eu tenho que então entrar todo dia vai ter batismo? Não, porque água, isso Jesus falou no capítulo 4 de João, água da vida é sinônimo da própria presença dele na tua vida. Água.
Deve ter algum cristão por aí, a gente tem um pouco de dificuldade de ensinar isso para os nossos pequenininhos, que a gente precisa tomar banho todo dia. É ou não é? Tem uns cascãozinhos por aí, não tem? Você que tem pequenos aí, deve acontecer isso aí. O Rafael, graças a Deus, adora. Ele chora quando a gente tira ele da banheirinha. Ele gosta, ele fica lá. Ele já está fazendo nataçãozinha lá com os pés dele. Ele gosta, de frente, de costa, até dorme lá num baldinho furosinho que a gente coloca. Água todo dia. Precisa tomar banho, precisa tirar as nossas células mortas, coisas que a gente teve ao longo do dia. Poluição, sujeira, contato que a gente teve por aí. Lava, regenera e vai dormir limpinho. Nossa vida com Deus é a mesma coisa. A água da vida precisa ter contato com a gente todo dia. E não é Ele que precisa buscar a gente. A gente precisa fazer a nossa parte, pelo menos. É Bíblia, é oração, é contato com Deus. Entrar numa câmara sagrada, numa sala de reunião, num lugar chamado Santuário Celestial, lá no lugar santíssimo. É ali aquele lugar que a gente espera, que Ele espera a gente todo santo dia. Que a gente conclui então a nossa mensagem nessa noite. Vamos ver ali na sequência. Ai, que belezinha, né? Oh, tá dormindo tranquilo, acabou de nascer, né? Quando Jesus vive em meu coração, mediante o Espírito Santo, o que eu faço então? Vamos deixar a Bíblia responder. Olha lá, Filipenses 2,13. Porque Deus é o trabalho dele, eu não preciso ficar preocupado, como é que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir ter força. É Ele que efetua em nós o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O plano de Deus na nossa vida é uma transformação diária, é uma metamorfose, é uma mudança. A gente precisa somente abrir a porta do coração e deixa que Ele faz o resto. O problema é que muitas vezes a gente não quer abrir a porta do coração e Ele batendo lá fora incessantemente, e a gente resiste. Porque mudança dá trabalho, não dá? Dá trabalho. O pastor sabe falar bem o que é mudança. É caixa para todo lado, é coisa que esqueceu na outra casa e volta a buscar, e o negócio que quebrou. É mudança, dá trabalho. A gente não gosta muito de fazer mudança. A gente gosta de sentar no mesmo lugar. A gente gosta de fazer as mesmas coisas. A gente gosta de comer a mesma comidinha. A gente gosta de fazer o mesmo tempero. É tudo daquele jeitinho. Com Deus essa história fica um pouco diferente. Por isso que Ele diz: eis que faço novas todas as coisas, renovação constante. O que eu fui ontem, do jeito que eu cheguei aqui hoje, eu não posso sair dali para fora. Eu não posso pisar na calçada sem ter tendo a mesma sensação, o mesmo sentimento que tive ao entrar aqui. Aliás, ao virmos para a igreja, a gente tem que vir com a ideia, com a mente, com o desejo e o objetivo de vir nos alimentar do poder de Deus, da sua palavra, para sair daqui alimentado e também levar o pão para as outras pessoas. Agora, para a gente ter ali 8 finais promessas da palavra de Deus. Vamos ver 8, está ali enumerado com letras, mas são 8 promessas. E nós vamos ver aí que maravilhosas promessas acompanham a vida daquele que entende esse sacrifício supremo de Cristo e, ao entender isso, reconhece-o como Senhor e Salvador. Esse presente, essa graça, esse dom que Deus dá, a salvação. Precisa de ter uma atitude agora da gente agarrar isso. Isso a gente faz com o braço da fé, pegando o presente. Coisa mais terrível que é alguém dar um presente para a gente e a gente olhar para o presente, se quer pegar e falar: trazer carta que não gostou. Às vezes a gente foi na loja, gastou dinheiro, gastou tempo, tentou achar a coisa mais bonita que encaixa mais com a pessoa. Quando você entregou, feliz da vida, para você, vê se você gosta, legal, muito bom. Você já pensou? Alguém pegando a salvação de Deus, vendo aquele sacrifício extraordinário que a gente não consegue entender, seja com filme, seja estudando a Bíblia, entender por que tanto amor assim por nós, e ao olhar para esse sacrifício, esse presente, a gente olhar e dizer: morreu na cruz? Não pedi para ninguém morrer por mim na cruz. Morreu porque Ele quis. Que presente desdenhado. Mas aquele que reconhece esse presente e o agarra, todas as forças de Senhor, por quê? É meu. Eu gosto muito de uma maneira que os nossos irmãos pentecostais costumam se expressar: tomar posse da bênção. Você pode falar isso, não é pecado não, viu? De vez em quando eu solto aí uns glórias, uns aleluia, e ninguém nunca me apedrejou por isso, fica tranquilo. Isso é palavra bíblica e não tem preconceito com isso não. Toma posse da bênção de Deus, a bênção maior que Deus nos dá,
salvação. E depois disso tem tanta coisa. 8 bênçãos, 8 promessas que Deus nos dá lá. Filipenses, tudo posso naquele que fortalece. Outra, e o meu Deus, Ele é meu, Ele é seu, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo está escrevendo para os filipenses a respeito da ansiedade, da preocupação desnecessária. É Ele que supre, fica tranquilo. Segunda bênção. Outra, para Deus tudo é possível. Olha que texto extraordinário de Marcos. Tudo é possível, até aquilo que não passa na minha cabeça que Deus pode fazer. João, tenho-vos dito essas coisas para que o vosso gozo, a vossa alegria, esse é o sinônimo mais próximo da nossa linguagem, a vossa alegria seja o quê? Completa. Só a alegria perene, sensata, equilibrada em Cristo Jesus. Não há outra situação. Pode aparecer algumas coisinhas por aí, de vez em quando a gente dá umas risadinhas, umas piadinhas sujas, umas coisas meio assim que deixa a gente satisfeito por alguns segundos, mas a alegria perene, completa, só em Cristo Jesus. Amém? Outra promessa, João ainda, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida de verdade. Ele que é a própria vida está dizendo, eu vim para vocês terem vida. E vida o quê? E abundância em todos os aspectos. Não é só a vida espiritual, vida emocional, vida física, vida social, relacional, paz. Vamos lá. Hebreus, de maneira alguma, nenhuma, eu te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus ainda dizendo, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Inspirado em Salmo, Davi diz também. E João 14, que encerra dizendo, deixo-vos a paz, o nosso Salvador disse. Olha que tranquilidade nos traz isso. A paz dele, minha paz, ele disse, eu vos dou. Essa é a paz. E não é paz a ausência de problemas, a ausência de tribulações, não. Mas ainda que passamos por isso, a paz dele excede o entendimento e nos traz conforto. Para a gente terminar, eu queria contar para vocês uma história aqui. História de duas pessoas que na verdade poderia ser uma história só. Não é uma história só, porque são uma só carne. A história do Fernando e da Elaine. Fernando e Elaine, eles buscaram a Deus durante muitos anos em algumas igrejas onde eles frequentaram. O Fernando ele trabalha na prefeitura de Santa Isabel e ele frequentava a igreja Brasil para Cristo, há aproximadamente 10 anos atrás. E o Fernando, logo no início do seu contato com Deus, na igreja Brasil para Cristo, começou a exercer lá a sua função de músico. O Fernando toca violino, uma pessoa assim, dedicada às artes musicais. E ele, depois de um certo tempo, começou a ter contato com algumas pessoas de uma outra denominação, Congregação Cristã do Brasil. E ao frequentar os cultos, ele também se encantou com as músicas. Aliás, lá em Arujá, eu moro em Arujá, tem uma igreja central lá do lado de uma locadora de vídeos. Muitas vezes a gente pega alguns vídeos, tipo a família, tipo os irmãos. Algumas vezes que eu vou a essa locadora, eu ouço fora, assim, um tempo muito bonito, muito grande, por sinal, de uma das unidades da Congregação Cristã, e eu ouço lá hinos assim extraordinários, músicas excelentes, mesmo todas tocadas, como aqui a gente também tem. E o Fernando se encantou com isso. Ele começou a frequentar o culto e lá ele conheceu uma moça, ainda solteira, e ela também, a Elaine. A Elaine, ela tinha vindo de uma outra igreja antes de frequentar a Congregação Cristã. Ela tinha vindo da Assembleia de Deus. E algo que os fez se encontrar foi a música dentro da igreja. Ela tocava piano, tocava gaita, instrumento de sopro, e aquilo fez uma junção muito grande para que eles saíssem junto com os jovens da igreja e tudo mais. Se casaram na igreja e se tornaram então parte do ministério de louvor da igreja da congregação, sendo chamado então dos levitas, né? Eu acho muito interessante essa nomenclatura para o ministério de louvor que eles têm na igreja. E passado um tempo, namoraram, se conheceram, se casaram.
E a Elaine trabalhava na área comercial, nas lojas de venda de motos, né, de motos da Honda. E depois de ter um contato grande com uma pessoa chamada Leonardo, que era adventista, o Fernando, ao passar sempre na portaria onde ele morava, conversava um pouco com o Leonardo sobre as coisas da vida e falando também das coisas de Deus. E o Leonardo aproveitou algumas brechas do assunto para poder falar de Jesus. Falou das profecias, falou do tempo do fim, falou da verdade da mensagem do advento. E aquilo encantou o Fernando. Eles então combinaram para que todas as quintas-feiras então o Leonardo fosse recebido na casa daquele casal, para que iniciasse então o estudo da Bíblia. Não somente o estudo da Bíblia começou, como ali também foi sede, durante um bom tempo, de uma classe bíblica em formato de pequeno grupo. O Fernando e a Elaine, da congregação, veja só, recebendo o estudo bíblico, e era o que eles mais queriam, porque naquela congregação eles não conseguiam estudar a Bíblia. Não se abria a Bíblia. Não tinham um planejamento para saber quem era a pessoa que ia fazer o culto. E eles, em algumas vezes, perguntavam para o presidente da unidade onde eles se congregavam: escuta, mas a gente queria fazer um estudo bíblico, a gente queria aprofundar no sentido teológico e tal. E muitas vezes eles recebiam a resposta: não é necessário, o Espírito Santo revela para a gente o que a gente precisa saber sobre as coisas de Deus. Não precisa buscar. Interessante, né? João 5,39 diz que é para a gente examinar as escrituras, porque é nelas que está a vida eterna. Então, conferia bem. Mas talvez aquele que estava orientando não tinha lido esse verso, porque ele não queria estudar a Bíblia também. Então a proposta do Leonardo supriu a necessidade que eles estavam tendo ali. E buscando incessantemente as respostas das perguntas que eles tanto tinham nas igrejas onde eles frequentaram, não os davam. E junto com aquele estudo bíblico, o pequeno grupo, eles também estavam trazendo mais pessoas para aquele pequeno grupo. A Alessandra também fez parte daquele pequeno grupo, seu filhinho, o Emerson. E passado esse tempo do estudo da Bíblia, terminaram a série e um dia chegaram para o coordenador da igreja onde eles frequentavam. Veja que eles tinham uma função de ministério de louvor, né? E disseram: nós precisamos conversar muito sério. Fizeram o trabalho deles, trabalharam, fizeram louvor, ministraram, e eles nunca... Você sabe que a igreja não faz um louvor assim de 15, 20 minutos não, né? Isso serve de experiência com a gente. Dá-lhe ali 30, 40 minutos tocando, cantando, para preparar o coração para a mensagem ser recebida. Fizeram todo o seu trabalho. Terminando, depois da mensagem, no final, o culto já sendo encerrado, apresentaram tudo o que estava acontecendo com eles. E disseram: olha, tanto eu, irmão, quanto a minha esposa, tem algo assunto a dizer, e algo espiritual. Eles disseram: então nós vamos orar. Ela colocou o véu, se ajoelharam, oraram, e depois, ao sentarem no banquinho, ela tirou o véu, e eles apresentaram: então, aqui a gente precisa contar algo para o Senhor. Nós estamos estudando a Bíblia. A gente já estranhou aquilo, que não é um hábito estudar a Bíblia na igreja. Estamos estudando a Bíblia. E isso acontece com os adventistas do sétimo dia. Nós estamos aprendendo tudo o que Deus nos ensinou e diz para a gente guardar. E a gente não pode mais mentir para nós mesmos, nem para Deus e nem para o Senhor. Nós vamos nos batizar na igreja adventista do sétimo dia. Nós vamos sair da igreja. Nós não vamos mais ministrar o louvor. O pastor que estava com um sorriso grande, porque foi procurado para ser orado, aliás, o pastor não, o coordenador, que é o pastor da igreja deles, já mudou o semblante. Fechou. E não mais os chamou de irmãos. E disse para eles: hoje foi a maior decepção da vida que eu tive aqui como coordenador na nossa congregação. De hoje em diante, vocês não serão mais nossos irmãos. Esse lugar não é mais o lugar de vocês serem bem-vindos. Ponham-se daqui para fora e nunca mais voltem. Feche o portão
e fechamos as portas da nossa igreja para você de hoje em diante. Essa é a maneira gentil que ele recebeu a notícia. Na verdade, aquilo desanimou um pouco os nossos irmãos, mas depois de 3 meses frequentando a igreja, depois de fazendo parte de um pequeno grupo, testemunhando, chegou então o dia 2 de novembro de 2012. Fernando e a Elaine, pastor Lamarques, pastor Maurício, nossos departamentais da associação, batizaram eles e mais 21 pessoas. Eles entenderam o sacrifício supremo que Deus fez por eles. Eles permitiram que Deus os transformasse, os mudasse. E eles têm sido uma bênção na nossa igreja de Isabel. A Elaine e o Fernando têm instruído agora os jovens e os outros membros da igreja que tanto gostariam de aprender a tocar, estão aprendendo a tocar. É violino, é gaita, é instrumento de sopro. A vida deles tem sido uma inspiração para a gente. Queria fazer um convite para você. Eu queria que você visse aquela fotinho que vai aparecer depois ali. A Bíblia Sagrada nos traz verdades, nos traz a libertação que Cristo nos oferece quando a gente conhece o caminho, a verdade e a vida, que é Ele próprio. E nessa noite, a Lidiane ainda vai cantar a última música para a gente tomar uma decisão. Eu contei aqui a quantidade de pessoas que estão estudando a Bíblia, que estão nessa noite aqui. A Ivani, a Rafaela, a Liliane, o Marcos, o Carlos, o meu xará Rodrigo, a família que está lá atrás, né? Juliana, Sabrina, Samuel, Pérola. Eu queria chamar a Lidiane aqui na frente, para que a música que ela vai cantar, eu tenho certeza que ela vai cantar algo que fala do Senhor Jesus, o sacrifício supremo, para que ao ela cantar aqui, você também, que ainda está estudando a Bíblia, que está começando a perceber que Deus está convidando você para dizer a mesma coisa que Abraão disse um dia para Deus: eis-me aqui. Tome uma decisão importante ao lado de Jesus hoje. Queremos aqui constranger ninguém, mas em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu quero sugerir para que você avalie bem tudo o que Ele fez e tudo o que Ele te dá, tudo que Ele poderá te dar nesse futuro. Mais do que as bênçãos provisórias e momentâneas dessa vida, a vida eterna é o maior presente que Ele oferece. Ao você ouvir a música que a Lidiane vai cantar, o Espírito Santo vai dizer ao seu coração: filho, filha, hoje é um dia importante para você tomar uma decisão lá de Deus. Não ouse ouvir o convite do Espírito Santo, endurecer o seu coração e sair da porta e passar depois, quando nós formos nos cumprimentar, quando eu vou dizer para que você vá em paz, que Deus te abençoe. Não ouse sair e descer aquelas escadas e pisar na rua tendo a sensação de que você deveria manifestar o seu desejo de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, fechando seus olhos, fazendo uma oração, se colocando de pé, não sei, erguendo a sua mão, manifestando a sua aprovação quanto àquilo que Deus fez por você, porque a salvação dura um só dia. Eu vou ficar aqui na frente, enquanto a gente estiver cantando, orando por você, intercedendo pela sua decisão. E ao final, eu gostaria de orar por você em especial. Não é a oração, minha oração, vai ter poder, mas é o poder que Deus vai trazer para você, através da decisão que você vai tomar ao lado dele, nesta noite. Que Deus abençoe você.